Olá, meu nome é Rosilene e nós estamos no 9º dia de estudo bíblico. O estudo de hoje vai falar sobre a verdade sobre a morte. E você tem muitas dúvidas sobre a morte? O que você acha que acontece quando uma pessoa morre? Será que ela vai para o céu? Será que ela vai para o inferno? Será que existe purgatório? Será que a pessoa volta para pegar no seu pé durante a noite? Será que a pessoa vem e fica penando por aí, vagando por aí? O que será que acontece com uma pessoa quando ela morre? Esse é o assunto de hoje. Então vamos começar pelo começo. Para a gente entender como as pessoas morrem, como é o processo de morte, nós precisamos entender primeiro como começou a vida. Então vamos lá para Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha isso. Então Deus pegou um pó, terra, misturou com água, fez um boneco de barro, então, e soprou na narina dele e soprou fôlego de vida. Então, o que é o ser humano? É um boneco de barro que respira. A Bíblia chama de alma vivente. Toda vez que a Bíblia falar de alma vivente, está falando de uma pessoa, tá? Tem gente que diz que que a pessoa morre, a alma sai. A alma não sai da pessoa, porque a alma é a pessoa, tá? Então as pessoas confundem muito esse negócio de alma, tá? Então uma pessoa não tem uma alma, uma pessoa é uma alma. E nós vamos ver isso nos textos bíblicos, tá? Eu posso provar aqui, porque aqui a gente confia só no que Deus diz, não no que as pessoas pensam, porque cada um tem uma ideia. Então, se eu disser, eu penso isso, outra pessoa diz, eu penso aquilo, eu acho que é assim. Aqui não tem acho para nós, aqui é assim diz o Senhor, é a Bíblia, tá? Então, vamos para Ezequiel 18:4 para ver o que ele diz. Ezequiel 18:4 vai dizer assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tá vendo o que ele está dizendo aqui? A alma do Pai é minha, a alma do Filho quer dizer o quê? Que é a vida do Pai, a vida do Filho é dele. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Quem que é a alma? A pessoa. Quem é que peca? A pessoa. Então, a pessoa é a alma. Vamos para mais textos para você entender melhor. Gênesis 46, 27. É uma comparação entre dois textos falando do mesmo assunto, só que ele usa palavras diferentes. Você vai entender melhor quando eu ler. Gênesis 47, 46, verso 27. Ó, aqui é a família de José saindo do Egito. Ele diz assim, ó: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó vieram para o Egito, foram 70. Agora nós vamos pegar outro texto falando desse mesmo assunto. Deuteronômio 10, 22. Aí, Deuteronômio 10, 22 fala assim: Com 70 almas, teus pais desceram do Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Tá vendo que tá falando da mesma coisa? No outro texto ele disse: 70 pessoas saíram do Egito. Aqui ele diz 70 almas. Então a própria Bíblia está explicando que pessoas e alma é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que 70 almas pecaram, ou 70 almas foram para o Egito, então 70 almas são 70 pessoas. Quando a alma que pecar, essa morrerá, quer dizer que é a pessoa que pecar, essa pessoa que vai morrer, tá bom? Então, toda vez que você pensar o que é uma alma, é uma pessoa vivente, uma pessoa viva, tá? Isso que é uma alma, de acordo com a Bíblia. E o que acontece com uma pessoa, com essa alma vivente, quando ela morre? Vamos para Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7 vai dizer assim:
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Entenderam? Então o homem foi feito o quê? Do pó. Quando ele morre, o que acontece? Ele volta para o pó. A pessoa morre, ela se desfaz, não é isso? Ela volta a ser pó de novo. Então, quando a pessoa morre, ela volta a ser o que ela era antes de Deus fazer. Porque o que é uma pessoa? É uma junção do pó, né, do barro, com o sopro de vida. Quando a pessoa morre, o sopro de vida sai, a respiração sai. Você já viu morto respirando? Não tem como, o morto não respira. Por quê? Porque não tem fôlego de vida. O que te faz vivo é respirar, é o fôlego de vida. Não tem fôlego de vida, ele volta para quem? Quem foi que criou a vida? Foi Deus. Então volta para Deus o fôlego, a respiração. E a pessoa volta a ser o quê? Pó. Então, na criação juntou pó mais respiração. Na morte, o que acontece? Separa. Respiração volta para Deus e o pó volta para a terra. Ok? Aí agora a gente vai para o próximo texto. Eclesiastes 9:5. Eclesiastes 9:5 vai dizer assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então parece óbvio. Ah, claro, a pessoa morreu, é claro que a pessoa não está pensando nada. Só que o que acontece? Tem pessoas que dizem que a pessoa morre e que ela vem puxar o teu pé de noite. Isso acontece? Ela não pode, não tem como ela vir. Por quê? Porque quem tá morto não sabe de nada, não pensa, não respira, não, entendeu? Ela tá dormindo. Ela tá no estado de inconsciência. Então é impossível que essa pessoa venha te acordar durante a noite para puxar o teu pé, que ela vire uma assombração, que ela fique vagando por aí. Não faz sentido. De acordo com a Bíblia, quem morre jaz no esquecimento. Essa pessoa não sabe de nada do que está acontecendo. O próximo texto também está em Eclesiastes 9, no verso 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Por quê? No além para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então morreu, acabou. Não, a pessoa não tem consciência, não está fazendo nada. Faz as coisas enquanto você está vivo, porque morto não faz nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Então a pessoa morre e vai para o céu? Não. A pessoa morre e não vai para o céu. Ah, então ela morre e vai para o inferno? Não, ela também não vai para o inferno. A Bíblia está dizendo o que acontece com ela? Que ela volta a ser pó. Pronto. Lembra que a gente estudou no estudo passado? O que a pessoa fica fazendo no pó da terra? Ela fica dormindo, porque ela está aguardando o que? A volta de Jesus. Porque aí quando Jesus voltar, aí vai ter o julgamento. Aí, se você tiver salvo, você vai passar 1000 anos no céu e depois vai passar a eternidade aqui na terra com Jesus. Mas, se você não tiver salvo, você vai esperar 1000 anos, vai ressuscitar para a perdição eterna e vai ser destruído no lago de fogo. Então, o inferno não é um lugar. O inferno não existe. Então, se alguém fala assim, fulana morreu, já foi pro inferno, graças a Deus. Tem gente que fala assim, ainda fala graças a Deus. Né? Ai, não sei o que, desejo que fulano vai pro inferno. Gente, isso não existe. O céu existe? Existe. O inferno existe? Não, o inferno não existe. E também não tem meio termo. Não tem um lugar que a pessoa fica pagando os pecados para ela ir pro céu ou pro inferno. Você sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar. Se o sacrifício de Jesus não for suficiente para te salvar, não tem meio termo, está perdido eternamente. A tua oportunidade de vida e de salvação é enquanto você está vivo e respirando. Morreu, acabou. O teu destino está selado. Se você morreu salvo, você está salvo para sempre. Mas morreu perdido para sempre. Não tem uma sala que você chega lá e fica pagando seus pecados. É mentira. Não tem. A Bíblia aqui é muito clara. O que ela diz? Morreu, acabou. Você dorme no esquecimento. Nós vamos ver os outros textos aqui que vai dizer depois que Jesus fala que a morte é como um sono. Mas você percebe que não tem meio termo? Ninguém vai para o inferno agora. E no inferno não é um lugar que vai ser para sempre. O lago de fogo é um lugar onde vai ser destruído toda a obra do mal. Mas ele não vai durar pela eternidade. Não vai. É por um momento. É só o suficiente para quem consumir a matéria. Então quem falou para você que inferno existe... Essas conversas vêm de demônio. Por quê?
Porque é isso que o demônio quer que você acredite, que Deus é um cara tão ruim que você peca. Por exemplo, uma pessoa vive aí máximo 120 anos, poucos passaram disso, né? Uma pessoa vive 120 anos e ela comete pecado por 120 anos. Aí Deus é um cara tão injusto que ele vai pegar essa pessoa e vai jogar no inferno pela eternidade, para ela pagar pela eternidade, sendo que ela pecou só por 120 anos? Fala para mim se faz sentido, se a Bíblia diz que as bases do trono de Deus é justiça e misericórdia, que Deus é justo. Onde está a justiça? Se falasse que o inferno era pelo tempo de vida que a pessoa pecou, talvez ainda fizesse sentido. Por quê? A pessoa viveu 120 anos, pecou 120 anos, fica 120 anos queimando. Vamos supor que fosse assim, né? Entre aspas, seria justo. Não é justo, mas vamos colocar que fosse, porque seria equivalente. Mas já é absurda essa ideia de dizer que Deus vai queimar no fogo do inferno pela eternidade, que você vai ficar torrando pela eternidade. E se você quer entender um pouco mais sobre Deus, pensa uma coisa: o seu filho fez uma coisa errada. Você tem coragem de queimar o dedo do seu filho, deixar o dedo do seu filho queimando por 5 minutos sem parar? Vou colocar 5 minutos, não vou falar nem mais. Para ele pagar um erro que ele fez? Você tem coragem? Eu duvido que você tenha coragem de fazer isso com seu filho. Você acha que Deus, que é perfeito, vai ter coragem de deixar você queimando pela eternidade se você não for salvo? Ele morreu para você viver. Você está entendendo que essa conversa é satânica? Que essa conversa que diz que existe um inferno preparado para queimar você, que o diabo vai ficar espetando você com garfo pela eternidade e rindo da sua cara? Que isso é conversa que não faz o menor sentido? Que a Bíblia não confirma? A Bíblia não confirma isso. Então, por isso a gente precisa estudar a Bíblia, porque senão a gente vive com medo. Falaram para você que Deus é ruim, falaram para você que Deus te castiga, que Deus quer mandar você pro inferno e que se você não fizer tudo certo você vai pro inferno. Mentira. Mentira, você pode escolher não ser salvo. Você pode escolher viver longe de Deus. Só que escolher viver longe de Deus é caminho de morte. A gente sabe disso, mas é porque Deus é ruim? Não. É você que escolheu se separar da fonte da vida. Não é isso que a gente vem falando desde o começo? É isso. Não tem inferno. Se você, por algum motivo, serve a Deus por medo de ir pro inferno, não precisa servir mais não. Vai viver a sua vida, aproveita esse mundo, que só tem essa vida aí. Aí você aproveita tudo que tem, que o mundo oferece, tudo, mas aproveita mesmo, sabe por quê? Porque senão, por medo, você nem vive as coisas de Deus, nem vive as coisas do mundo. Então, se você não quer viver as coisas de Deus, se joga pro mundo. Pode se jogar. Por medo de inferno não precisa ter, porque pro inferno você não vai. Vai ser consumido no lago de fogo no último dia. Mas não vai ser para sempre. Vai ser só até consumir a matéria. Se isso alivia teu coração, vai viver a tua vida. Aproveita esse mundo, que esse que é o tempo que você vai ter, o tempo que você ficar vivo. Agora, se você quer ter vida eterna, aí você vem para Jesus. Aí você vai ter vida plena aqui. Você vai ter paz no seu coração aqui. Você vai viver no caminho da vida. Tá? Mas ninguém vai para o céu, mesmo que tiver salvo. Vai ter que aguardar a volta de Jesus. Quando Jesus chegar aqui, aí você tá morto, vai ressuscitar. Tá vivo, vai ser levado vivo, transformado. Seu corpo vai ser transformado, não vai mais morrer, não vai mais ficar velho, não vai mais adoecer. Vai ser um corpo eterno. Então você vai poder ir para o céu, um corpo purificado, um corpo glorificado, como era antes do pecado. Antes de Adão pecar, ele tinha um corpo glorificado. Quando ele pecou, ele viu que ele estava nu, por quê? Perdeu a glória de Deus. A glória de Deus vai ser restaurada para nós quando Jesus voltar. Tudo que nós perdemos no Éden, Deus restaura agora no Apocalipse, na vinda dele. Então, eu quero desmistificar essas coisas hoje. Não tem céu, não é que não tenha céu, o céu tem, mas ninguém morre e vai imediatamente para o céu, nem para o inferno, nem para lugar nenhum. Morreu, está dormindo no pó da terra aguardando a volta de Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Qualquer coisa fora disso é mentira. Assim diz o Senhor. Confia na palavra de Deus. Todo o resto é mentira. Tudo que você ouvir diferente disso é mentira. Não acredite. Tá? Se até hoje você foi enganado e você tinha dúvida a respeito de para onde você vai quando você morre, acaba essa dúvida aqui. A palavra de Deus vem para te libertar desse peso, desse fardo que é essa questão da morte, dessa mentira que Satanás inventou para que você acreditasse que Deus é ruim nesse nível de fazer isso com seus filhos. Tenho certeza que nem você tem coragem de fazer uma maldade dessa com seus filhos, muito menos Deus. Vamos para o próximo texto. Próximo texto aqui. Ele pergunta assim, quem possui imortalidade, né? A gente já sabe, mas vamos para 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16 vai dizer assim, o único que possui a imortalidade
que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Quem é que tem a eternidade? Deus. Somente Deus, ele é imortal, só ele não morre. Tudo que ele criou morre. Pode morrer, pode deixar de existir. Quem tem a imortalidade é somente Deus. Vamos ver aqui no próximo texto que o homem, ele foi feito mortal, mas ele poderia viver muito tempo, receber a imortalidade, mas aconteceu um probleminha, né? Então tinha uma condição para o homem não morrer, para ele ser imortal. Vamos lá em Gênesis 2, 16 e 17, a gente já estudou isso, mas nós vamos rever isso aqui. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus que lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Na Bíblia diz que tinha duas árvores lá no jardim do Éden. A árvore da vida, que vai ser devolvida para nós na volta de Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto o homem não comesse dessa árvore, ele ia viver, porque ele estava comendo da onde? Da árvore da vida. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a conhecer o mal, porque o bem ele já conhecia. E aí o que aconteceu? O pecado entrou. Ele conheceu o mal. Então ele não podia mais comer da árvore da vida. Por isso Deus precisou tirar ele do jardim. Deus não expulsou Adão do jardim porque ficou bravo com Adão, mas para proteger Adão, para que Adão pudesse ter a oportunidade de ter de volta a vida eterna, de ter de volta acesso à árvore da vida quando o pecado fosse extinguido. Então, quando Deus destruir tudo que é pecado, todo o mal que existe, vai ser devolvido para nós a árvore da vida, e a Bíblia diz que vai ser para a cura das nações. E a gente vai se alimentar dessa árvore todos os dias para a gente não morrer. Bom? Então, é isso. A condição para o homem ser imortal era comer da árvore da vida e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desobedeceu, perdeu acesso à imortalidade e nós nos tornamos mortais. É por isso que nós morremos. Mas Deus vai devolver isso para nós logo mais na volta de Jesus. E agora nós vamos para o próximo texto. Que está em Romanos 5,12, para a gente entender um pouco mais sobre isso que eu falei. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão pecou, como a gente já falou no primeiro estudo, a morte passou como um vírus, né, pela descendência, né? Como Adão pecou e o pecado foi levado a todos, Jesus, quando veio e morreu por nós, ele morreu e nos restaurou do pecado. Então, a gente foi salvo. A morte entrou por um, mas a salvação também entrou por um homem. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então, por Adão entrou a morte e o pecado, e por Jesus entrou a vida eterna. E agora, vamos ver como é que Jesus considerou a morte. Em João 11, de 11 a 14, nós vemos a história da morte de Lázaro. João 11... 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles imaginavam que tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então a gente vê aqui que ele falou que Lázaro estava dormindo, mas que ele ia lá para despertá-lo. O que ele quis dizer? Lázaro morreu, mas eu vou lá para ressuscitá-lo.
Então a morte para Jesus é como um sono. Repara que na Bíblia não tem nenhuma descrição de que Lázaro, quando saiu da sepultura, ele não saiu falando, eu estava lá no céu, por que o Senhor me tirou lá do céu para trazer aqui para a terra de novo? Imagina, né? Ele não fala, você não vê nenhum relato bíblico dizendo de Lázaro que tinha ressuscitado o que ele tinha visto quando ele morreu. Ele simplesmente não viu nada, ele estava dormindo. Tá? Então, é como se ele estivesse num sono, e quando Jesus chamou, ele acordou. Tá? Então, ele não tem memória desses 4 dias. Então, para ele foi como se ele tivesse acabado de dormir e ele acordou e viu Jesus, tá bom? E até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Nós vamos rever isso, a gente já viu no estudo passado, mas vamos rever em 1 Tessalonicenses 4:16. E diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Então, aqui ele está dizendo o quê? Jesus vai vir, vai soar a trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Tá vendo? Aqui em João está confirmando o texto de Tessalonicenses, dizendo a mesma coisa. Olha, não se maravilheis, vai acontecer que os que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, com diferença de 1000 anos, salvos vão ser ressuscitados imediatamente na volta de Jesus. Então, os mortos, todas as pessoas que morreram, desde Adão até o dia de hoje e até o dia da vinda de Jesus, todos os mortos, eles estão dormindo um sono. O sono que a gente chama de morte, mas não é a morte legítima. A morte da qual Jesus veio nos livrar não é essa morte aqui, terrena. É a morte eterna, é a morte definitiva. É dessa que Jesus veio nos salvar, porque essa é um sono. E todos estão aguardando esse grande momento da volta de Jesus para nosso destino eterno, ok? Então, agora nós vamos para o último texto. Qual é a recompensa dos que participam da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, dos 51 a 53. Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Então, mais uma vez, esse texto. Os salvos mortos serão ressuscitados e os salvos vivos serão transformados para se encontrar com Jesus nos ares, e nós seremos levados ao céu. Olha que lindo isso. Agora vamos recapitular aqui o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que Deus, quando fez o homem, ele juntou o pó da terra mais um sopro de vida. Isso é o homem, é uma alma vivente. Uma pessoa viva é uma alma vivente. É um pó que está com ar, respirando. Morreu,
acontece a separação. A respiração, o fôlego de vida volta para Deus que o deu e o homem volta a ser pó novamente. Enquanto esse homem está no pó da terra, ele está dormindo, ele está inconsciente. Quando ele vai voltar à consciência? Quando Jesus voltar. Jesus volta, esses mortos serão ressuscitados. Quem está vivo será transformado. Não vai ter mais esse corpo pecador, nem um corpo que morre. É um corpo agora glorioso. E nós vamos passar a eternidade com Jesus. 1000 anos no céu e o restante aqui na terra, na cidade santa. Então a gente entendeu que é isso, que os mortos não vão para o céu, não vão para o inferno, eles estão aguardando a volta de Jesus. É isso que acontece com quem morreu, está dormindo, está descansando, tá bom? Agora vamos para o compromisso de fé. Você acredita que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Foi isso que nós aprendemos no estudo de hoje. Você acredita nisso? Você acredita que a morte é um sono, que os justos mortos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Se você acredita que os mortos estão dormindo e que eles vão ressuscitar na vinda de Jesus, coloca assim. E você reafirma a sua aceitação a Cristo como seu Salvador? Você deseja obedecer-lhe em tudo por ocasião da sua vinda e receber a imortalidade de presente novamente? Se você acredita nisso, coloca sim. Se você deseja isso, diz eu quero, tá bom? Agora vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque novas verdades foram nos reveladas hoje. Muitas mentiras caíram por terra, mentiras do inimigo que queria que nós acreditássemos que o Senhor não era bom. Obrigada, Senhor, pelo seu amor e sua misericórdia e a sua imensa bondade, que nos traz nesse momento de consciência e descoberta de que o inimigo mente para nós o tempo todo. Obrigada, Senhor, porque o nosso coração agora fica em paz, porque nós temos o conhecimento da verdade. E eu te peço, Senhor, que continue abençoando essas pessoas que estão fazendo o estudo bíblico, que elas permaneçam interessadas para continuar descobrindo outras coisas que o Senhor tem para revelar. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada porque você ficou comigo até agora e eu te peço, faço um convite com carinho para você voltar no nosso próximo estudo. O nosso próximo tema vai ser a nova terra. Nós entendemos que nós vamos passar 1000 anos no céu, nós entendemos o que acontece quando a gente morre, mas agora a gente vai descobrir o que vai acontecer depois que a cidade santa descer na terra e Deus vai fazer novo céu e nova terra. Como vai ser a vida aqui na nova terra, depois que tiver tudo perfeito novamente. Não perca o próximo estudo, tem muita coisa para você descobrir. Até mais!